Olá, meus amados. Que bom, né? Mais uma transmissão na mira da saúde, transmitindo, levando até você a verdadeira ciência que evidencia verdadeiramente a cura, não tratamento, cura, oferecendo a plena libertação das doenças ou enfermidades. Isso é nosso prazer e privilégio, privilégio daquele que conhece a fonte da cura, a fonte da energia. E hoje nós vamos falar uma equação. O que é uma equação? Equação quando você encaixa os dados naquela fórmula, então aí aparece resultado. Bom, equação muito simples e fácil para ser curado. Neste mundo também tem uma equação quando alguém adoece. Qual é a equação que existe neste mundo? Alguém adoeceu, procura médico. Aí médico faz exames, aí vem diagnóstico, aí vem tratamento. Qual é o resultado? Melhora. Nunca cura, mas melhora. Às vezes não, aí você precisa procurar outro especialista ou outro médico. Novamente, qual é a equação? Exames, diagnóstico e tratamento. Resultado, melhora ou não. Por exemplo, pandemia. O que você vai fazer? Vai fazer exames, aí confirmou. O que vai fazer? Tratamentos. Pode melhorar ou também ter resultado contrário. Né? Ou nem precisa fazer tratamento que você já vai melhorar. Mas não quero apresentar esta equação para você, porque você já está cansado de experimentar desse tipo de equação. Para apresentar a verdadeira equação para a cura, então nós precisamos conhecer como que funciona as células. A verdadeira ciência. Eu sei que há muitas pessoas, principalmente no mundo cristão, têm um certo cuidado quanto à ciência. Quando fala da ciência, isso é contrário à religião, à nossa crença. Portanto, deixa a ciência para lá e vamos somente para a religião, para a Bíblia. Bom, não se preocupem que a ciência que nós vamos apresentar nunca vai conflitar com a religião verdadeira. Com a religião falsa conflita. A religião falsa nunca conflita com a equação que já apresentei, equação deste mundo. Por isso que há muitos cristãos, muitos crentes, quando adoecem, vai naquela equação. Vai para o médico, faz todos os exames, diagnostica e tratamento. E ficam aliviados porque melhora com o tratamento. Mas nunca desfruta a verdadeira liberdade nem a paz. Eu digo para esse tipo de crentes, são crentes enganados, sem saber que estão enganados. Cristãos falsos. É uma palavra bem dura que estou falando. Realmente são cristãos falsos porque encontra com uma ciência falsa e acha que
aquilo é o caminho. Mas vamos apresentar a verdadeira equação para a cura. Eu vou apresentar então as células, porque somos constituídos de células, e nós vamos apresentar a verdadeira ciência. Veja só, eu vou apresentar rápido porque nós já apresentamos muito. Veja só, aqui está a célula e vou direto no núcleo, porque dentro do núcleo que estão cromossomos e genes. E esses cromossomos genes são responsáveis pelos fenômenos de vida que acontecem dentro do nosso organismo. Os detalhes já mencionei. O que acontece nestas células? Ocorre a separação da base, daí ocorre realmente disfunção dos genes, isto é, gene para de funcionar. O que é má digestão? Má digestão é simplesmente genes das células do estômago param de funcionar, não produz aquelas enzimas que são responsáveis pela degradação, pela digestão de proteína. Aí é má digestão. Então, todo esse funcionamento, porque os genes estão íntegros, mas como vocês estão vendo aqui, genes estão separados. Você sabe por que os genes estão separados? Porque ocorre essa disfunção dos genes? Sabe ou não sabe? Se você souber, eu passo. Se não, tem que explicar. Eu acho melhor explicar, né? Bom, aí, sabe o que provoca isto? O que provoca isto é aquele tal de radical livre. Agora você lembrou. Radical livre. Veja, quando é que produz radical livre? O tempo todo. Porque célula, tempo todo, produz a energia. Energia. E quando produz energia, ao mesmo tempo produz radical livre. O que radical livre faz? Danificam as células, danificando os genes, DNAs, danificando a membrana da célula, danificando o DNA da mitocôndria, enfim, provoca destruição das células. Portanto, doença. Doença. Isso é constante. Por causa desse fenômeno de radicais livres, é que nós experimentamos o envelhecimento. Veja aqui. Essa é uma figura, ilustração da revista coreana. Devido à ferida não reparada dos genes, do DNA, então o que acontece? Ocorre o envelhecimento. Não é porque tempo passou envelhece. Muita gente olha para mim, muitas vezes isso já aconteceu, quando viajava muito para fazer as palestras, pessoas chegam aqui, olha bem para meu rosto e também da minha esposa. Aí fala assim, como sua pele é bonita. Qual é o segredo de manter a pele bonita? Aí, nesse momento, eu estou sem resposta. Prefiro não dar resposta, porque minha pele não é bonita. No olhar das pessoas, sim. Aí tem gente que pergunta,
qual é a sua idade? Você parece ser bem jovem. Aí eu falo, estou com 65. Ué, o que você faz para você manter a sua pele tão jovem? A minha não sei, mas a da minha mulher eu sei. À noite, sabe o que eu faço? Coloco minha mulher num tanque de formol para conservar, para não envelhecer. Para com isso, né? Essa brincadeira de mau gosto. Passar de tempo não significa o envelhecimento. Mas sim, quanto os DNA, os genes são danificados, aí sim, quanto mais danificar os genes, as células são mortas e as células precisam renovar. E quanto mais renovar as células, aí envelhece. Isso é verdadeira definição de envelhecimento. Células dividem mais aceleradamente, aí esta pessoa envelhece. No meu caso, quem sabe, células não dividem tanto porque libera pouco radical livre. Radical livre é responsável pela doença e também pelo envelhecimento. Segredo está aí. Não tem como impedir neste mundo que haja liberação de radical livre. Isso é impossível. O tempo todo libera radical livre. Mas o que pode acontecer? Olha essa ciência, essa verdadeira ciência está aqui. O que pode acontecer com esta liberação de radical livre? Na maioria das vezes, destroem os genes, danificam e células morrem, precisa ser renovada e ocorre doença e envelhecimento. Mas veja, existe uma defesa já preparada no fígado que produz uma enzima para neutralizar radical livre produzido pelo metabolismo de glicose para produzir a energia. Que magnífico! Existe esse mecanismo de neutralizar o radical livre e não danificar a célula. Esse é segredo. Esse é segredo. Então, qual é a verdadeira cura? Como ocorre isto? Produzindo a enzima para neutralizar radical livre. Uau! Veja o que acontece nesta situação. O que acontece é coisa fora de sério. Voltando para aquela figura, sabe o que acontece? Quando ocorrendo dano, como que ocorre o dano? Porque o radical livre destrói o par de DNA. E aí, imediatamente, você pode crer o que estou falando, imediatamente este mecanismo de reparo é acionado. Olha, você tem que gritar, tem que bater palmas. Lembre disto. Cada momento que radical livre destrói seus genes, imediatamente o mecanismo para restaurar, reparar o gene danificado é acionado, ativado.
Aleluia! Veja, eu vou mostrar esses detalhes, porque isso sabe, isso realmente, para mim, é um assunto que me empolga. Por causa disto, eu digo, existe esta equação da verdadeira cura. Veja, descobre, isso é um gen, aqui representado como bombeiro, descobre que está danificado, isso está queimando. E aí, outro gen traz a peça original que foi removida. Aqui, veja só, removida aquela peça danificada por radical livre. Aí vem outro gen para reparar, colocar no devido lugar. E depois vem outro gen para ajuntar, aplicar a força para novamente ser original. Este fenômeno na ciência é conhecido como reparo do DNA. Por causa desse mecanismo conhecido, o reparo do DNA, toda doença é curada imediatamente. Isso é verdadeira ciência. Verdadeira ciência. Mas por que então tem tanto doente? Porque chama-se doenças crônicas, doenças degenerativas, doenças incuráveis. Conversando com uma pessoa e com todos os resultados dos exames, agora foi diagnosticado. A biópsia mostrou que existe uma doença de Crohn. É uma inflamação provocada por autoimunidade nos intestinos. E daí, agora, prescrições, né? Aí fiz pergunta, o que médico falou para você tomar estes medicamentos? Até quando você precisa tomar? Para sempre. Quer dizer, existe tratamento, mas não liberta a pessoa da doença. Isso é incrível, gente. Faz todos os tratamentos, mas jamais liberta da doença. Cada vez mais doente, porque realmente começa a acostumar. Eu tenho disto. Porque cada vez que toma medicamento, lembra, por causa dessa doença, então estou fazendo este tratamento. Quanto mais tempo passar, a pessoa já é condicionada. Eu sou hipertenso. Eu sou diabético. Não posso fazer disso, não posso aquilo. Criar uma dependência. É bom isto? Bom, veja, por causa do reparo do DNA, existe a cura para qualquer doença. Você acredita nisto? Eu acredito. Eu escolhi para acreditar esta ciência e rejeitei a ciência falsa. Ciência baseada na evolução, que é totalmente falsa, eu rejeitei. Como que eu posso fazer isto? No início faltou muita coragem para fazer.
Mas à medida que comecei a conhecer meu Criador, aí começou a aparecer cada vez mais a confiança. E hoje não tem como duvidar. A fé no meu Criador, isso não tem como ser destruída, não tem como ser negada, mas isso é 100%. Por causa disto, estou apresentando esta equação. Você viu pela ciência que ocorre na sua célula. Isso ocorre em todas as pessoas. Não existe nenhuma exceção. Não existe nenhum ser humano desta Terra, desta planeta, que não ocorre este reparo do DNA. Com todo mundo. Todo mundo. Inclusive aquelas pessoas com doenças crônicas, e a falsa medicina mostra que não tem cura. Nestas pessoas também está acontecendo o reparo do DNA. Agora, deixa eu mostrar como que eu consigo acreditar e que você também precisa. Se você assimilar esta equação que eu vou mostrar, tudo resolvido. Muito, muito simples. Para isto, vamos para o verdadeiro livro da ciência, né? A Bíblia. A Bíblia soluciona tudo, isso é bom demais, é uma maravilha. Mateus capítulo 9, a partir do verso 1, tem este relato. Entrando Jesus num barco, passou para outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Você já ouviu falar de algum médico dizer: tem bom ânimo, meu querido, meu amado? Em vez disto, normalmente, olha, até chama familiar em vez de próprio paciente para falar do diagnóstico. Até hoje, enquanto eu estava com a medicina deste mundo, nunca pude falar para um paciente: oh, meu paciente, tenha bom ânimo, porque está aqui a solução. Nunca pude falar. Mas este médico, olhando para o paralítico, e este médico nunca cursou a medicina deste mundo, ele diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Uau! Para um paralítico dizer: teus pecados estão perdoados? Coisa estranha, né? Muito estranha, muito estranha. Mas Jesus viu a fé. E aqui Mateus não relatou isto, mas vamos para Lucas, por exemplo. Em Lucas, existe um relato pouco detalhado. Vieram então, Lucas capítulo 5, verso 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. Dizem que foram 4 homens, segundo o evangelista Marcos. 4 trazendo um homem paralítico deitado e 4 homens carregando
procurava introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Uau! Jesus estava ensinando. Aqui, quem que estava aqui? Veja só. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E aí Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Que coisa, né? Você já ouviu alguma vez algum médico falar para lidar com sua doença? Todos os teus pecados estão perdoados. Já ouviu falar disto? Olha, se alguém fizer consulta comigo, eu falo isto. Não porque eu tenho algum poder ou autoridade para perdoar seus pecados, mas sim por eu conhecer alguém que perdoa seus pecados. Por isso que eu falo, em nome de Jesus. Quando eu me refiro para alguém, o nome de Jesus significa que todos os seus pecados estão perdoados. Por quê? O nome Jesus significa isto. Leia Mateus capítulo 1, verso 21. Eu não vou procurar agora, mas é você mesmo. Procure na sua Bíblia, Mateus 1, 21. Qual é o significado do nome Jesus? Tirar o pecado do povo. Perdoar todos os pecados. E aí, as pessoas que estavam assentados lá, quem sabe como desceu no leito um paralítico, Jesus, quem sabe, tocava na ferida ou parte paralisada, ou então fazia alguma oração, ou fazia algum exame, enfim, esperava algo totalmente diferente, mas Jesus simplesmente diz: tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Sabe o que esse paralítico fez? Aleluia! Estava curado. Estava curado. Ele começou a experimentar a paz, a alegria, um alívio tremendo, liberdade. Por quê? Todos aqueles pecados que o oprimiam, agora acabou. Todo o fardo, toda a carga que estavam sobre ele, simplesmente agora estava livre. Não havia nenhuma carga para carregar, nenhum fardo. Que maravilha! Né? Conheço muitas pessoas que têm muita raiva, ódio. Na Coreia, normalmente, as noras têm um relacionamento bem interessante com a sogra.
Aqui no Brasil, creio que não é tanto assim, né? Mas na Coreia isso é exagerado. Por exemplo, quase todas as noras não comem soja. Por quê? Lembra da sogra, começa com S. Lembrou da letra S, já é desse nível. E tem aquela raiva, rancor, ressentimento pela sogra, porque sofreu muito na mão dela, mesmo que a sogra já faleceu, mas ainda está aqui, armazenado. Tem pesadelo. E por causa disto, sua doença nunca melhora. Uma vez, conversando com uma senhora que estava com câncer de mama, e esta senhora tinha tanta raiva, tanto ódio pelo marido, porque o marido realmente aprontou muita coisa e ela não conseguia perdoá-lo. Tinha aquela carga, tinha produção exagerada de radicais livres, destruição das células, principalmente células da glândula mamária, era algo impressionante. Só pensar no marido, ela não deixava que o marido deitasse junto com ela, tocar na mama dela jamais, por não poder perdoar. Pensa um pouco para pessoas desse tipo. Todos teus pecados estão perdoados. Você nem pediu, nem tem vontade para perdoar. Mas este ser, seu Criador, faz conhecer, revela que todos os teus pecados são perdoados. O que isso significa? O nome Jesus tem este sentido, este significado. Teus pecados estão perdoados. Aquilo que você ainda não tem vontade e não quer, mas seus pecados estão perdoados. Você nem confessou. Os crentes falam, né? Nem arrependeu, mas estão perdoados. Sabe o que significa a palavra perdoar? Perdão. É isto. Você não tem vontade de confessar nem arrepender, mas seu Deus, seu Criador, Jesus, já perdoou e ainda dá vontade, ainda fala, teus pecados estão perdoados. Quer aliviar, quer fazer conhecer que é Ele que está carregando toda a carga. Todo o ódio que você tem, raiva, Jesus que está recebendo. Ele morreu pela sua raiva pela sogra. Hoje eu entendo desta forma. Só enxergo assim quando leio a Bíblia. Ele que carregou toda a carga,
todo o seu pecado. E ele que morreu pelo seu pecado. Por causa disto, ele apresenta, olha, todos os seus pecados estão perdoados, agora desfrute a paz. Seu coração que ainda não tem vontade, olha, acredite em mim, você é perdoado e se você quiser, você terá uma tremenda facilidade de perdoar, porque eu já perdoei você. Eu perdoei 70 vezes 7. Não importa que você não pediu perdão. Não, isso não tem nada a ver comigo. Pedindo ou não pedindo, para mim não faz nenhuma diferença. Eu já perdoei. Agora estou revelando que eu estou perdoando. E assim para este paralítico ele diz, teus pecados estão perdoados. Que este paralítico não sabia disto. Talvez você também não saiba que seus pecados estão perdoados. E ainda está carregando as cargas, mesmo na forma de doença, ou na forma de angústia, síndrome de pânico, depressão, enfim. De alguma forma você está carregando o resultado do seu pecado, mas Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Olha, eu sou estrangeiro, né? Não entendo muito bem português, mas quando Jesus diz, estão perdoados os teus pecados, Jesus perdoou naquele momento que o paralítico chegou, ou Jesus havia perdoado já antecipadamente? Para mim, Jesus já havia perdoado há muito tempo. E neste momento que este homem veio pela fé, ele estava revelando simplesmente. Então, meus amados, vamos aplicar isso na sua vida? Não importa o que você errou, seus pecados estão perdoados. Assim como Jesus proferiu estas palavras para o paralítico. Por isso que ele diz, tende bom ânimo, filho. E aí as pessoas, religiosos, né? Porque lá havia quem? Fariseus, mestres da lei, escribas, muita gente que veio de tudo quanto é lugar. Judeia, Galileia, de Jerusalém, teólogos. E aí eles, que é isso? Jesus, tu? Que blasfêmia! Só um pode perdoar os pecados, só Deus. E tu diz que perdoas? Jesus logo leu o coração dessas pessoas que não compreendiam a verdade, o Evangelho. Porque quem pesquisa, estuda, pode até ser doutor em divindade, doutor em tanta coisa na teologia, não compreende quem é o Criador. Você viu que eu mostrei. Radicais livres são liberados o tempo todo
e os genes são danificados e aquele mecanismo de reparo é acionado prontamente. Por que radical livre destrói as células? Porque o poder da morte, um poder antagônico do poder do Criador, engana você. E nós somos enganados e nós produzimos radicais livres em excesso. Então, neste momento, aquela enzima do fígado que neutraliza, não tem como neutralizar. Então, radical livre vai para a célula normal e destrói. É o pecado. Pecado. Você afastou de Deus. Foi sua escolha. O que Jesus falou? Meu filho, agora que você chegou até aqui, manifestou a sua fé, você não está mais afastado de Deus. Perdoar é isto, meus amados. Perdoar. Você não está afastado de Deus. Mesmo que você pode pensar que você está tão longe de Deus, mas Jesus está no seu coração, está batendo. Jesus nunca afastou de você. Nunca. Ele está com você, está batendo a porta do seu coração. Lembre disto. Como que eu sei disto? Porque está escrito no verdadeiro livro da ciência. Eu quero mostrar para você. Então, se você ainda não conhece esta maravilha, só um momento, eu não preparei, mas o Espírito Santo me falou para mostrar disto. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, o versículo 20. Veja aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que quer dizer? Eis que estou à porta e bato. Em outras palavras, todos os seus pecados estão perdoados. Maravilha, maravilha. Agora, se você abrir, isto é, por ouvir esta batida, isso significa o quê? Por você aceitar. O amor de Deus, o amor manifestado em Jesus Cristo é me perdoar 70 vezes 7. O seu amor é incondicional. Antes de eu confessar meus pecados, Ele já perdoou, já reparou os genes, acionou aquele mecanismo de reparo. Por causa do seu amor incondicional, então eu abro. No momento que abre seu coração, o que Jesus faz? Entra e senta com você
e você com ele come. Unidade. Jesus e você é um. Doença pode existir. É possível que doença exista. Mas você nunca será doente. Por quê? Vida. Jesus está com você. E por que você sabe? Porque você abriu a porta. Portanto, você tem plena convicção de que você nunca é doente, embora tenha doença. Espero que você compreenda este mistério. Quando você compreende este mistério, verdadeiramente você experimenta a liberdade. Aí que eu digo, conhecereis a verdade e sereis livres. Vamos finalizar, né? Que maravilha! Mais uma evidência. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que equação, meus amados! Para Jesus, dentro do conceito criacionismo, sabe como que é a cura da doença? Jesus perdoa todas as tuas seus pecados, cura. Simples. Você não tem nenhuma parte nesse processo de cura. Não precisa ir para o médico. Você não precisa ir para Jesus. Você não precisa fazer exames, porque ele sonda o tempo todo e conhece e repara. E o único elemento, então, para você desfrutar a cura é exercer a fé. Exercer a fé. Uau! Jesus morreu na cruz de Calvário. Perdoou todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Por causa disto, eu ouço que Jesus está batendo, porque eu deixei Jesus fora da minha casa. Fora de mim, eu separei. Mas, ouvindo a batida, abri a minha porta. Agora Jesus está comigo. Eu estou permanecendo em Jesus. Perfeita unidade. Portanto, vida para sempre, vida em abundância. Doença, mas sem ser doente. Maravilha, né? Vamos terminar por aqui? Senão, vocês não dormem cedo. Aleluia, aleluia. Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito, muito obrigado, Pai, porque a equação que o Senhor estabeleceu é simples demais. Simples. O Senhor que faz tudo. É óbvio que o Senhor tem que fazer tudo, porque somos tão limitados, nem sabemos o que está acontecendo dentro das nossas células, não temos esta percepção, mas
não precisamos ter, porque o Senhor sonda e conhece tudo, até o pensamento, até todo o meu futuro o Senhor conhece. Então, Pai, já que todos os nossos pecados estão perdoados e pela evidência de que nossos pecados estão perdoados, nós temos funcionamento perfeito de todas as células. Para aquele paralítico, Jesus falou, para os que estavam duvidando, para saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar, então ordenou para o paralítico: levanta-te e anda. Para Jesus é muito mais fácil acabar com a causa da doença do que ficar fazendo os tratamentos. É melhor, é o caminho verdadeiro, é eliminar a causa, eliminar toda a destruição que o inimigo trouxe, unir novamente com o pecador. Ó Pai, que todos nós possamos compreender por Espírito Santo e experimentar pela fé esta vida eterna, vida em abundância, e não se preocupar com qualquer sintoma, qualquer sinal, qualquer diagnóstico das doenças. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!